Acomode-se, encontre um lugar confortável e prepare-se para deixar o mundo moderno para trás. Esta noite, viajaremos ao passado distante, não às batalhas épicas ou aos grandes monumentos, mas aos espaços mais silenciosos e íntimos da história. Exploraremos as verdades nuas e cruas da vida cotidiana. As histórias secretas e os mistérios esquecidos que preenchem a vasta extensão do tempo. Deixe que os detalhes de outro mundo o embalem em um estado de profundo relaxamento. Nossa jornada começa no coração de um grande império, em uma cidade de pedra e pó, de triunfo e luta. Vamos para a Roma Antiga. A miséria diária da vida romana. Feche os olhos ou simplesmente deixe o olhar se suavizar. Imagine-se parado em uma rua de pedras, não em uma grande praça, mas em um beco estreito. É de manhã cedo, e a cidade de Roma desperta ao seu redor. O ar está carregado com os cheiros de fumaça de lenha, pão assando e algo mais, um aroma úmido e terroso vindo dos bueiros abertos que correm pelas laterais da rua. Os sons são inicialmente um zumbido baixo, depois uma cacofonia crescente de vendedores gritando, burros urrando e o barulho constante de sandálias de madeira nos paralelepípedos. Você é um plebeu romano comum, e sua vida é uma rotina constante de trabalho, luta e pequenos momentos de alívio. Sua casa não é uma vila de mármore, mas um prédio de apartamentos de vários andares, conhecido como ínsula. Esses prédios costumam ser de construção barata, feitos de madeira e tijolos secos ao sol, e podem ter vários andares de altura. Você mora em um andar superior, o que significa que paga menos aluguel, mas também significa um risco maior de desabamento, ou, mais comumente, de incêndio. Não há água encanada aqui em cima, então cada gota deve ser carregada de uma fonte pública abaixo. As noites podem ser frias e os dias podem ser sufocantes, pois as paredes de madeira oferecem pouco isolamento. Ao sair para a rua, a multidão já é avassaladora. As ruas são um rio caótico de pessoas. Escravos em busca de emprego, comerciantes empurrando carroças e artesãos a caminho de suas oficinas. Não há calçadas como as conhecemos. Todos compartilham o mesmo espaço. É preciso estar sempre atento, pois uma carroça desgovernada ou um grupo de soldados pode aparecer sem aviso. A comida é outro desafio diário. A maioria das pessoas não tem cozinha em casa. Então, as refeições são compradas em pequenas barracas de rua chamadas termopólia. Você pode comprar um mingau quente e saboroso ou um ensopado de lentilhas, mas não é uma dieta farta nem variada. A qualidade costuma ser ruim, e uma refeição ruim pode levar a dias de doença. Para quem tem sorte, existe o auxílio grão, uma distribuição gratuita de grãos do estado, mas mesmo isso precisa ser levado para casa e moído para fazer farinha. O barulho constante é uma parte marcante da vida. Durante o dia, é o som das multidões, o barulho das carroças e a tagarelice incessante. Mas mesmo à noite, a cidade não dorme de verdade. As pesadas carroças, proibidas durante o dia, começam a rolar pelas ruas, carregando mercadorias e materiais, com suas rodas de madeira ribombando e rangendo nas calçadas de pedra. É um ritmo constante e desgastante, ao qual a pessoa nunca se acostuma de verdade. O crime também faz parte da vida cotidiana. Os becos estreitos e sinuosos tornam-se perigosos à noite. Não há força policial oficial, e a justiça costuma ser rápida e brutal. Uma simples discussão pode se transformar em violência, e um olhar errado pode levar a uma altercação. Mesmo à luz do dia, batedores de carteira e oportunistas são comuns. Para os verdadeiramente desesperados, há uma tentação constante de roubar, de arriscar as duras penas da lei, apenas para sobreviver mais um dia. E há também a ameaça constante de incêndio. Com prédios de madeira e uma cidade que queima lamparinas a óleo e fogueiras para obter calor e luz, uma única faísca pode se tornar uma catástrofe. Um incêndio em uma ínsula pode se espalhar rapidamente para um bairro inteiro, consumindo casas e meios de subsistência em questão de horas. A vigilância contra incêndios é rudimentar e, muitas vezes, tudo. O que se pode fazer é assistir enquanto sua casa e as casas de seus vizinhos são reduzidas a cinzas fumegantes. É uma existência precária, vivida no fio da navalha da sobrevivência. Este é o ritmo diário. O acordar, o caminhar, o trabalhar. A consciência constante do perigo e da doença.
Os pequenos confortos de uma refeição quentinha ou de uma piada compartilhada são o que tornam a vida suportável. É um mundo sem as conveniências que tomamos como certas, onde cada momento é um lembrete da sua própria vulnerabilidade. Um mundo no qual você não duraria um dia. Mas a cidade de Roma, apesar de todas as suas lutas, também era um lugar de segredos, de poder e de vidas ocultas. Agora, vamos nos voltar das vidas de muitos para as vidas de poucos. Uns poucos seletos que se moviam nas sombras do Império, coletando informações e observando todos que andavam pelas ruas. A história do serviço secreto romano. À medida que o sol se eleva sobre a cidade, projetando longas sombras dos imponentes aquedutos, mudamos nosso foco das ruas largas e movimentadas para os recantos tranquilos e escondidos do poder romano. O Império era vasto, e seu governante, o imperador, precisava de um fluxo constante de informações para manter o controle, afastar conspirações e garantir a lealdade de governadores e comandantes militares distantes. Este era o mundo dos Frumentari. Imagine uma pessoa movendo-se no meio da multidão, vestida não com as vestes de um nobre ou o uniforme de um soldado, mas com a túnica simples e cotidiana de um comerciante de grãos. Suas mãos podem estar sujas de farinha, mas seus olhos são aguçados e seus ouvidos atentos. A palavra frumentari significa literalmente homens do grão, ou coletores de milho, e essa era a sua cobertura perfeita. Originalmente, eram oficiais do exército responsáveis por supervisionar o suprimento de grãos para as legiões. Viajavam extensivamente, dos campos ensolarados do Egito aos postos avançados varridos pelo vento da Britânia. Isso lhes dava uma oportunidade incomparável de observar, ouvir e coletar informações sem levantar suspeitas. Seu papel evoluiu da logística para a espionagem. Tornaram-se os olhos e ouvidos do imperador. Eram uma rede de agentes de inteligência, uma espécie de força policial secreta, operando em todo o império. Sua função era relatar tudo: potenciais rebeliões, oficiais desleais, problemas econômicos e o humor geral da população. Eles se deslocavam de cidade em cidade, de porto em acampamento militar, levando mensagens, fazendo observações secretas e, às vezes, atuando como executores. Um senador em uma província distante podia ser repentinamente chamado de volta a Roma sob um pretexto, apenas para se ver confrontado com um relatório detalhado de seus delitos particulares, tudo cortesia de um funcionário aparentemente modesto do setor de grãos. Os frumentari não eram como os espiões de um filme moderno. Seu trabalho era frequentemente lento, metódico e mundano. Consistia em ouvir fofocas nos mercados, fazer amizade com autoridades locais e observar discretamente as idas e vindas de pessoas importantes. Eles compilavam relatórios detalhados, que eram então enviados de volta à capital por meio de uma série de correios. Esse fluxo constante de informações era uma ferramenta poderosa de controle, permitindo ao imperador antecipar ameaças e neutralizá-las antes que elas se desenvolvessem. Seu sigilo era tanto uma força quanto uma fraqueza. Como sua autoridade vinha diretamente do imperador e não estava sujeita ao escrutínio público, eram frequentemente temidos. Podiam prender cidadãos, conduzir interrogatórios e, às vezes, fazer desaparecer pessoas sem deixar rastros. Seu próprio nome passou a ser sussurrado com uma mistura de pavor e suspeita. Com o tempo, seu poder e sua reputação sombria cresceram a tal ponto que se tornaram um fardo. O público passou a vê-los não como protetores do império, mas como instrumentos de tirania e opressão. E assim, sua existência finalmente chegou ao fim. O imperador Diocleciano, em um esforço para reestruturar o império e consolidar seu poder, aboliu formalmente os frumentari no final do século III. Sua rede foi substituída por um sistema de coleta de informações mais institucionalizado, embora não totalmente diferente. Mas, durante séculos, eles foram as engrenagens ocultas da máquina romana, os olhos vigilantes que garantiam a lealdade e a estabilidade do vasto império. Operavam em um mundo de sussurros e sombras, um zumbido constante e discreto de vigilância sobre a grandiosa vida pública de Roma. Este mundo clandestino de espionagem e boatos era apenas um dos muitos segredos guardados pelo Império. Além das lutas diárias e das maquinações sombrias, havia também enigmas que nem mesmo os romanos conseguiam resolver.
Enigmas que persistem há séculos, esperando para serem desvendados por nós. O mistério da Nona Legião desaparecida. Do mundo secreto dos espiões romanos, viajamos agora para as fronteiras enevoadas do Império, para uma história que fascina historiadores e escritores há séculos. Esta é a história da Nona Legião, a Legio Novi Hispana, e seu completo desaparecimento dos registros históricos. Imagine um grupo de legionários, uma força de cerca de 5.000 homens, marchando em suas fileiras. Eles são o orgulho do Império, altamente treinados, disciplinados e formidáveis. A Nona Legião teve uma longa e distinta história, servindo com honra na Gália, na Guerra Civil Romana e sob o comando do próprio Júlio César. No século I, eles estavam estacionados na Britânia, uma província selvagem e rebelde no extremo norte do Império. Construíram sua fortaleza em Eboracum, que hoje conhecemos como a cidade de York. Durante anos, ajudaram a reprimir revoltas locais e a manter o controle romano. Mas em algum momento de meados para o final do século I, a Nona Legião desaparece. Sua última menção na Grã-Bretanha foi por volta do ano 108. Depois disso, eles simplesmente desaparecem dos registros. Não há relatos de sua destruição, nenhuma menção de sua realocação, nada. É como se um corpo de 5.000 homens, com todo o seu equipamento, seus estandartes e sua história, simplesmente deixasse de existir. Esse silêncio deu origem a um dos mistérios mais duradouros da história. A teoria mais popular, e que foi romantizada na literatura e no cinema, é que a legião foi completamente destruída em uma grande batalha com as tribos celtas do norte da Grã-Bretanha. A história conta que eles marcharam para o norte, em direção às terras acidentadas e indomáveis da atual Escócia. Foram emboscados e aniquilados até o último homem. A imagem de uma legião disciplinada sendo subjugada por um enxame de guerreiros pintados e gritando é poderosa. Mas será verdade? As evidências arqueológicas não são tão claras. Não encontramos valas comuns ou campos de batalha que justifiquem a perda de tantos homens. Além disso, registros históricos de um período posterior mencionam soldados romanos servindo no leste que faziam parte da Nona Legião. Isso levou a outra teoria, mais sutil. Talvez a legião não tenha sido destruída em batalha, mas sim dissolvida devido a uma derrota catastrófica. Uma legião que perdesse seu estandarte, ou fosse tão duramente derrotada que não fosse mais uma força de combate coerente, poderia ter sido dissolvida em vergonha, seus soldados transferidos para outras legiões e seu nome apagado da lista oficial. Este seria um destino talvez ainda mais humilhante do que a destruição total em batalha. Outra teoria, que vem ganhando cada vez mais força entre os historiadores modernos, é que a legião foi simplesmente transferida da Grã-Bretanha para uma parte diferente do Império, talvez a leste, para lutar em uma guerra contra o Império Parta. Lá, ela pode ter sido lentamente desgastada por desgaste, doenças e conflitos menores, com seus números diminuindo ao longo do tempo, até que não fosse mais uma força viável. Os últimos soldados restantes teriam sido absorvidos por outras unidades, e o nome da legião teria desaparecido dos registros não com um estrondo dramático, mas com um gemido lento e silencioso. A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. O silêncio no registro histórico é a parte mais convincente da história. É um poderoso lembrete de que, apesar de todos os grandes monumentos e pergaminhos detalhados deixados pelos romanos, ainda existem lacunas, páginas faltando e histórias não resolvidas. A Nona Legião permanece um fantasma nos anais da história, um testemunho silencioso da impermanência até mesmo das forças mais poderosas. Exploramos a vida de muitos e os segredos de poucos. Agora, ascenderemos a um mundo muito diferente, um mundo de riqueza e privilégios inimagináveis, onde a vida não era governada pela miséria ou pelo destino militar, mas por rituais complexos e pela busca incessante pelo poder. Um dia na vida de um senador romano, dos empoeirados acampamentos militares e da vida cotidiana sombria do romano comum, ascendemos agora aos pisos de mármore polido das casas mais extravagantes da cidade. Adentramos o mundo do senador romano, um mundo governado por riqueza, status e um intrincado balé de obrigações sociais. Imagine um amanhecer suave filtrando-se pelas janelas de uma ampla vila no Monte Palatino. Você é um senador romano, e seu dia começa não com o clamor das ruas, mas com um ritual tranquilo e privado. Um escravo cuida de sua toilette matinal,
ajudando-o cuidadosamente a vestir sua toga oficial, a grande e esvoaçante vestimenta de lã branca que marca seu status. Esta é uma vestimenta tão complexa que você não consegue vesti-la sozinho. Ela requer a ajuda de outras pessoas, um lembrete físico constante de sua elevada posição. A primeira obrigação do seu dia é a salutatio, a recepção matinal. Um fluxo constante de seus clientes, seus dependentes sociais e financeiros, chega à sua porta. Eles estão lá para prestar suas homenagens, oferecer cumprimentos e buscar seu patrocínio, um empréstimo, um favor político ou uma carta de recomendação. Você os recebe em um átrio fresco e sombreado, distribuindo pequenos favores e conselhos. Este não é apenas um evento social, é uma parte fundamental do contrato social romano, reforçando seu poder e a confiança deles em você. O ritmo desse ritual é tranquilo, um começo suave e previsível para um dia que será repleto de política e luxo. Após a recepção, você poderá seguir para o fórum. Você não caminhará em meio à multidão caótica das ruas. Será carregado em uma liteira, um meio de transporte particular que o separa do barulho e da sujeira lá embaixo. Lá, você se envolverá nos assuntos sérios do Estado. Pode ser uma sessão do Senado, onde você debate leis e política externa com seus pares. As discussões costumam ser longas e o processo é lento, marcado por rituais e tradições. Sua voz tem peso e suas palavras podem moldar o futuro de milhões dos confins do império. O almoço é um evento leve, muitas vezes tomado em particular em casa. Mas o principal evento do dia é o jantar, a cena. Este é um evento social luxuoso, onde você reclina em sofás com outros senadores e convidados influentes. A refeição não é apenas sobre comida, é uma performance. Prato após prato de pratos exóticos e caros são servidos. Pavão assado, ostras da Grã-Bretanha e vinho de províncias distantes. A conversa flui, cheia de fofocas, manobras políticas e discurso intelectual. Pode haver entretenimento, dançarinos, músicos ou um poeta recitando novos versos. O objetivo é exibir sua riqueza e sofisticação, consolidar alianças e ganhar influência sutilmente. Este estilo de vida, no entanto, não é isento de ansiedades. Seu status é constantemente julgado. Cada dobra de toga, cada convidado que você convida e cada palavra que você diz são examinados. Um movimento em falso pode levar à humilhação pública, à perda de influência política ou, pior ainda, ao desgosto do imperador. Você está sempre jogando uma longa partida de xadrez social, cada ação sua, medida e deliberada. Você pode estar isolado da miséria das ruas, mas nunca está verdadeiramente livre das pressões e expectativas de sua classe. Seu mundo é de rotina elegante, de poder silencioso e de uma demanda incessante por desempenho social. E assim, encerramos nossa jornada, afastando-nos suavemente das grandes vilas e dos debates políticos. Exploramos todo o espectro da vida na Roma antiga. As lutas cotidianas de muitos, as sombras silenciosas daqueles que as observavam, os mistérios não resolvidos de um exército esquecido e as vidas isoladas e poderosas de poucos. Deixe as imagens do passado se dissiparem. O cheiro de fumaça de madeira e a sensação de pedra sob os pés. Os sussurros abafados de espiões e a marcha silenciosa de uma legião perdida. O farfalhar da toga de um senador e o tilintar de taças. Tudo isso eram partes reais de um mundo que existiu há muito tempo. Enquanto você se deixa levar, deixe que esses detalhes silenciosos se instalem em sua mente. Os sons da história podem ser um conforto, um ritmo suave que lhe permite liberar as preocupações do presente. Descanse agora. O mundo da história estará aqui para você quando estiver pronto para retornar. Boa noite.